Uma das coisas que eu gosto de fazer de vez em quando para matar o tédio é pesquisar blogs obscuros da era de ouro da internet. Entre os anos 2000 até 2014, todo mundo queria ter um blog pessoal para postar qualquer coisa na internet e ganhar dinheiro com isso. Os bloggers foram os primeiros influencers da internet e praticamente todo mundo na época já tentou criar seu próprio blog na esperança de ficar famoso. Conforme eu fui navegando por um monte de páginas aleatórias de uma era que é nostálgica pra mim, eu descobri que existem 3 tipos de blogs. O primeiro é o blog pessoal, simplesmente o blog de uma pessoa qualquer que usa o site como um diário ou maneira de divulgar suas experiências e opiniões. Esses são até que bem legais de descobrir, pois você consegue ver a história de pessoas comuns de 2 décadas atrás, e muitas dessas pessoas acabam tendo relatos interessantes ou histórias bem tristes. O segundo é o blog Quibador. Estes são nada mais que tentativas de replicar os enormes blogs da época, como o Não Salvo e o Quibiloco, e se resumem em roubar memes de outras pessoas da internet e repostá-los no blog para gerar engajamento, tanto que é daí que veio a gíria Quibar. O terceiro tipo é aquilo que eu gosto de chamar de blog gema. Esses são blogs raríssimos e totalmente heterodoxos, muitas vezes feitos por simples comunidades curiosas ou, na pior das ocasiões, por indivíduos que infelizmente sofrem com algum distúrbio mental e publicam seus delírios no blog. Desse gênero, o meu favorito pessoalmente é o Encontro Góticos Recife, que foi uma comunidade de emos de Pernambuco, que é da onde vem essa imagem lendária. Enfim, enquanto eu vagabundeava por blogs aleatórios, eu me deparei com essa gema aqui, luz-valentinadeandrade.blogspot.com. O blog se apresenta como o site oficial de uma associação religiosa e sem fins lucrativos chamada Lineamento Universal Superior. A associação se trata do seguinte, abre aspas, Luz é uma associação dirigida a mentes abertas e dispostas a conhecer fatos e informações sobre o universo que ultrapassam as convencionais. Durante anos, as verdades universais foram sendo difundidas através de palestras, conferências e cursos gratuitos. De onde surgiram? Através de contatos diretos com seres cósmicos. Enfim, não dá pra entender muita coisa apenas por meio dessas postagens enigmáticas, e as próximas postagens são talvez mais enigmáticas ainda. Por todo o blog é divulgado links para os sites luz.org.ar e valentinadeandrade.com, que hoje estão offline. Os sites foram em grande parte arquivados e contêm mais detalhes sobre a doutrina da luz e gráficos demonstrando a diferença entre as diferentes formas de energia da mecânica celestial. A crença dessa associação se resume ao seguinte: o universo foi criado por seres cósmicos de origem alienígena que são de fato nossos verdadeiros deuses. Contudo, o diabo manipulou a humanidade para nos distanciar desses seres cósmicos e nos iludir por meio das religiões. O nosso Deus seria na verdade uma farsa criada pelo demônio. Um dia, uma mulher brasileira chamada Valentina de Andrade escutou vozes que se diziam os seres cósmicos alienígenas e a revelaram toda a verdade sobre o universo. Valentina então viajou pela América do Sul para propagar a verdade celestial e, sob a influência dessas vozes, escreveu os livros Deus, a Grande Farsa e La Verdade sobre Deus, escritos em português e espanhol respectivamente, e ao lado das palestras de Valentina, servem como a base para os fundamentos da seita do Lineamento Universal Superior, uma associação criada pela própria Valentina com o propósito de espalhar seu evangelho. Ainda de acordo com a seita, alienígenas vigiam nosso planeta por meio de discos voadores que na verdade se chamam Centros Energéticos Plasmáticos Móveis.
Membros da seita são capazes de evoluir sua forma humana por meio do amor e evitando processos repetitivos ou que causam dor ao indivíduo, e deve-se sempre andar com cautela em volta de crianças, pois elas, principalmente as que nasceram após 1981, são instrumentos do diabo e da grande farsa chamada Deus. A Luz também possui canais no YouTube, Dailymotion e Vimeo, onde publicavam vídeos em diversas línguas tentando recrutar novos membros e os direcionando para os sites antes mencionados. A rejeição de Deus, a adoração de alienígenas e a evolução da espécie humana são todos fundamentos que fazem essa seita ser bem semelhante a outros movimentos religiosos esotéricos dos anos 70 e 90, como a infame Heaven's Gate. Apesar do blog e dos sites terem sido criados em 2009, a seita é muito mais antiga que isso, e sua história vai além de postagens estranhas na internet, inclusive atrelada a uma das maiores tragédias da história brasileira. Tudo começou em 1931, com o nascimento de Valentina de Andrade. Em 1981, Valentina completou 50 anos de idade e supostamente recebeu a visão cósmica que a motivou a criar uma seita. Ela viajou para a Argentina e conheceu um homem argentino de 27 anos chamado José Teruggi, que acreditou nos relatos de Valentina e se casou com ela. Em 83, Valentina e Teruggi fundaram a Lineamento Universal Superior na Argentina e viajaram pela América do Sul em tentativa de recrutar novos membros. A partir de 1986, o Brasil inteiro passou a testemunhar algo nunca antes sequer imaginável. Em vários estados do país, passaram a ter crescentes casos de desaparecimento, tortura e assassinatos de crianças. Vários menores de idade, entre 13 e 6 anos, desapareceram ou foram encontrados sem vida em locais isolados. Esses casos assombraram o Brasil inteiro, principalmente no Paraná, Maranhão e Pará, 3 estados onde esses casos grotescos eram mais comuns. Em 92, esses casos intensificaram mais ainda. Em Guaratuba, Paraná, 2 meninos, Evandro e Leandro, foram encontrados mortos. Em Altamira, Pará, os restos de 6 vítimas também foram encontradas. Aos arredores de São Luís, Maranhão, já haviam sido encontradas dezenas de crianças. Tudo isso em apenas um ano, e essas foram apenas as que foram encontradas. Várias outras simplesmente desapareceram ou foram encontradas vivas, porém castradas e à beira da morte. Enquanto o povo ficava cada vez mais indignado com os casos, também ficavam mais indignados com a Polícia Federal, que ainda não tinha conseguido encontrar os culpados. Por qualquer motivo, as investigações desses casos tinham carência de ferramentas básicas como autópsias, e a distância entre uma vítima e outra era de um país inteiro. Praticamente nada unia essas localizações, com exceção da presença da luz. Altamira era uma cidade com uma pequena comunidade de seguidores da seita, e Guaratuba era a cidade onde residia Valentina de Andrade. No Pará, foram presos 2 médicos suspeitos de terem participado nas chacinas. Uma das crianças sobreviventes também reconheceu um dos médicos como o homem que tentou a matar. Esses 2 médicos eram membros do Lineamento Superior Universal, e posteriormente a Polícia Federal no Paraná realizou uma busca e apreensão contra Valentina, descobrindo camisolões que eram supostamente utilizados em rituais satânicos. Essas evidências, assim como a doutrina da luz, que publicamente pregava crianças como agentes do demônio, resultou em vários membros da seita sendo indiciados ou presos. A conclusão oficial dada pela polícia foi a que o grupo estava raptando crianças para o uso em rituais de magia negra, tese também sustentada pela testemunha de um ex-membro da seita que disse ter saído dela após Teruggi ter pedido que ele entregasse sua filha de 1 ano à seita. O repórter Record revela agora cenas do horror.
o sacrifício e a mutilação em série de crianças no norte do Brasil. A insanidade de uma seita satânica que espalhou o medo pelos vilarejos pobres da Amazônia. Um crime chocante cometido em nome do mal. Durante 10 dias, nossos repórteres investigaram a origem perversa desta sociedade secreta. Médicos, policiais, empresários, videntes. O que pensam e como agiam os sacerdotes dessa seita? No coração da Amazônia se instalou a maldade. Gente poderosa acima de qualquer suspeita espalhou o terror, o medo. As vítimas tinham os órgãos genitais retirados e oferecidos em cerimônias satânicas, rituais de magia negra. Os membros da seita satânica pareciam fazer parte das sombras da floresta, inatingíveis, assustadores. A seita do Lineamento Universal Superior, a Luz, foi fundada por Valentina Andrade em 1984. Valentina, que se dizia católica, disse que passou a ouvir vozes pedindo que parasse de rezar. Seriam, segundo ela, vozes de extraterrestres. Nas mensagens, diz ela, os ETs pregavam o fim do mundo e diziam que só os adeptos da seita se salvariam, resgatados da Terra em naves espaciais. No seu livro, Valentina afirma que Deus não existe e que as crianças são a reencarnação do diabo. Os seguidores da seita praticavam magia negra em lugares secretos. Contudo, todos os membros da seita tiveram seus processos anulados por falta de provas, com exceção daquele médico que foi reconhecido. No Maranhão, foi preso o responsável pelas mortes daquele estado. O homem era um garimpeiro com psicopatia que não tinha ligações com a luz e, curiosamente, ele também foi apontado como responsável por algumas das mortes em Altamira, o que é estranho por uma série de motivos. No Paraná, os casos dos meninos desaparecidos continuam, em grande parte, sem solução até hoje. A seita Luz parece ter sido desfeita em 2009, visto que não existe nenhum registro sequer de sua existência após esse ano, mas é possível que após os casos criminosos, eles tenham simplesmente entrado em um estado de ocultação. Valentina de Andrade morreu em 2023, aos 91 anos de idade. Uma coisa que me perturba sobre todo esse caso é que, até os dias de hoje, esses crimes ainda acontecem, mas são simplesmente ofuscados pela grande mídia. Se você for pesquisar agora sobre casos de crianças mortas em rituais, você vai encontrar centenas de matérias de casos extremamente semelhantes aos dos meninos emasculados do Maranhão e Altamira, só que por todas as regiões do Brasil. É como se tivesse uma seita satânica secreta e maluca para cada estado diferente do país. No Brasil, existe um novo caso Leandro a cada 1 ou 2 meses.